É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com Záquia. Mas antes de mais nada, vocês já sabem, roda a vinheta aí. Meu sonho é justamente sobre isso, é deixar uma história de décadas e décadas sendo lembrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não dorme. Tá começando o Café com Záquia, mais um episódio aqui, mais uma da 5ª temporada, hein? É isso mesmo, hein? E antes de mais nada, você já sabe, vamos agradecer nossos patrocinadores aqui, o pessoal da Mercavejo Brasil, o pessoal da Merlin Brindes, o pessoal da League Shop, o pessoal da Fidelidade Clean, o pessoal do Regional, a Vox FM, a Netflix, ao pessoal da Espaço Fibras, o pessoal da Luciana Magazine, o pessoal da Casa de Carne Ribeiros, um forte abraço, a Air Stories presentes também, roupas lá, muito bacana, um abraço, pessoal do Marcelo, esposa, pessoal da Academia Estúdio Vita, nosso muito obrigado, uma academia fantástica que nós vamos fazer uma filmagem para o pessoal ver, pessoal da ITEC Sistema, é isso aí. Eu quero agradecer a tua presença e também já começar. Fala um pouquinho da tua história, hein? Uma satisfação estar aqui. Aliás, estou em casa, né? Aqui é onde eu também gravo meu podcast. Participar aqui do Café com Záquia. Esse podcast tão, com uma audiência gigantesca. Parabéns, inclusive, pelo seu trabalho. E é isso, a medicina está na minha vida já há quase 20 anos, né? Profissionalmente. Vim de Bebedouro, né? Sou nascido em Viradouro, criado em Bebedouro. E hoje sou catanduvense, né? Porque já estou aqui 25 anos praticamente. Se não fosse medicina, seria o quê? Radialista esportivo. Você sempre gostou disso? Sempre. Era um sonho. Então. Isso aí que juntou teu podcast de hoje. Isso foi um dos motivos, né? Criar, até batendo papo com o Eduardo um dia, aí falando sobre sonhos, e eu falei, olha, se eu não fosse médico, talvez eu fosse radialista esportivo. E ele contou a história do pai dele, que também era radialista aqui em Catanduva, e aí surgiu a ideia do podcast. Mas vem cá, você já fez teste, alguma coisa de radialismo ou não? Nada, nunca. Você nunca fez nada? Nada. Você só teve sonhos, mas nunca tentativa nenhuma. Você não sabia se era bom ou ruim, então? Não tenho nem ideia. Que nem aquelas crianças que querem um brinquedo, mas não sabe se ele funciona ou não. Isso. Mas é porque eu gosto muito de esportes, né, em geral, mas mais do futebol. Gosto de acompanhar, sou corintiano, mas acompanho todos os times, tenho respeito por todos os times, acho que esse tipo de rivalidade, ninguém vai querer provar, eu não consigo provar para você, São Paulino, que o meu time é melhor que você e você não consegue provar, porque é a paixão dentro de cada um, nenhum vai conseguir convencer o outro, e isso é fantástico, mas precisa ter respeito, né? Não é essa coisa de briga, de violência, eu acho que isso aí já foge do que eu acredito. Eu brinco muito com futebol hoje, eu tinha parado de gostar de futebol, falando sério isso, já que estou nesse assunto, porque as pessoas se magoavam muito, se criticavam muito. Eu tô voltando, tem alguns amigos meus, até o Fria, que trabalha na Eletromais, a gente já postou cerveja e tal, coisinha tonta, nada que falei, postar dinheiro não, uma cervejinha tudo bem, que o Palmeiras é perder do Botafogo, a gente passa a madrugada rindo, um zombando do outro, e tá tudo legal, cara. É legal. Fazia tempo que eu não tinha assim, né? essas brincadeiras, porque cuidado pra não se magoar, né? O mundo tá muito vitimista. Sim, demais. Isso aí atrapalha, porque hoje com as redes sociais tem que tomar cuidado tudo que você fala, porque às vezes você quer passar uma mensagem, alguém faz uma interpretação deturpada daquilo e começa a te atacar. Então a rede social, ao mesmo tempo que traz a informação muito rápido, mas ela também tem essas divergências. Hein? Encaixaria também, eu sou contra, eu sou a favor da liberdade de expressão, primeira coisa. Mas também seria a favor de uma educação na rede social. A gente pode criticar, falar, o João Marcelo, o médico, eu não gosto do tratamento que ele fez comigo. Ponto, tudo bem, teu ponto de vista. O João Marcelo, ele é um pá, ele é um papá, ele é um merda, ele não sei o quê. Entendeu? Acho que esse caminho realmente a gente se perdeu na rede social. Até para o setor público pensar,
e veem qual seria o melhor ano para inserir, para que as crianças aprendam uma série de conceitos para a vida. Né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui um pouco antes, a parte de controle financeiro, né? Finanças pessoais. Será que não deveria aprender isso desde cedo, itens básicos? Como funciona a rede de saúde pública? Quando eu vou numa UPA, quando eu vou na unidade de saúde, quando eu vou chegar até o AME, o Emílio Carlos, as crianças precisam saber, porque a maioria da população acaba ficando perdida. Ela quer usar o sistema, mas ela não sabe. E talvez isso sendo ensinado também nas escolas desde cedo, isso pode, ao longo dos anos, a gente ter resultado. Sim. E aí inserir dentro dessa disciplina, por que não? Olha, uso respeitoso, educação em rede social, como seria... Eu acho que tudo isso... Sim. Eu acredito aí quando a gente estava falando, até voltando à parte de medicina, você é professor hoje, né? Você é professor de medicina, você dá aula para alunos que estão começando uma vida, numa jornada, porque sonhos, né? São sonhos. Mas eu vejo que a medicina tem sonhos muito perigosos. Eu acho que uma das diferenças da medicina, que a maioria que entra lá, a maioria mesmo, só se eu estou errado, se eu estou falando com um professor aí, ela acredita que já vai entrar, assim que se formar, tiver o diploma na mão, vai começar a ganhar muito dinheiro, vai ficar rico e vai deslanchar. Estou falando de pessoas que têm esse pensamento. Pessoas que queiram ganhar dinheiro, mas têm o amor pela medicina. No meio desse caminho, encontra falta também dentro da medicina, que se chama essa organização financeira, essa organização que não tem, né? Eu acredito muito que existe hoje uma inversão de valores. Muitas pessoas procuram a medicina no objetivo de uma estabilidade financeira. Serei médico porque terei um bom salário. Isso não deixa, nós não podemos falar que o médico não, né, comparado à maioria da nossa população, o médico tem sim uma boa remuneração. Porém, muitas vezes eles têm um objetivo gigantesco. E isso não dá para prometer, falar, você vai ser médico e vai ter esse retorno gigantesco. E o pior de tudo, coloca-se o desejo desse retorno financeiro à frente do cuidado ao paciente. E o objetivo maior da medicina, a medicina é uma filosofia de trabalhar para cuidar de pessoas, para ajudar pessoas. Esse é o meu conceito, sempre foi. Sim. O dinheiro ele vai ser um retorno. Como você, no seu trabalho, você faz uma ação bem feita para depois ter o retorno financeiro. Né? O dinheiro ele é importante, todos nós precisamos pagar boleto, todo mundo tem que sobreviver, sim. O dinheiro ele é necessário, mas ele não pode ser o princípio básico da profissão. É uma baita responsabilidade. Muitas vezes passamos por pressão, noite sem dormir, ficar longe da família. Você dá medicamento errado, né? Você tem que estar concentrado o tempo todo e aquilo vai te cansando, né? Chega a uma exaustão. E aí entra na parte que eu acredito muito do quê? Que o sonho não é o que ele está vivendo. Que ele está querendo lá buscar o dinheiro, porque falaram para ele que ser médico é só passar no vestibular e depois ele vai ficar rico e que vai ser fácil, mas na verdade ele não vai ganhar o tanto de dinheiro que ele imagina e tem um baita de um trabalho a ser feito. E aí começa problemas com autoestima, problemas de saúde mental, médicos que às vezes estão tão estressados e ali começam a maltratar paciente. Existe tudo. É trabalhado muito esse conceito. Eu vejo como talvez a seleção de alunos para entrar numa faculdade de medicina tem que mudar. Não é porque a pessoa é boa em física, química, matemática e biologia e faz uma boa redação que ele será um bom médico. A gente tem que rever isso. Fundamental que é a comunicação. Se o médico não souber passar a informação correta pro paciente, como que ele vai fazer o tratamento? Começa pela letra. Né? Os médicos são famosos pela letra horrível. Sim. Hoje, ainda por sorte, existem os prontuários eletrônicos, imprime, ele só assina. Mas a comunicação começa na letra. Muitas vezes dá a receita e fala, o senhor vai tomar esse remédio, o paciente vai embora. Aí ele vai pegar, ele não vai entender a letra, aí chega lá, existe uma série de preocupações que são fundamentais para o atendimento. Seu José, o senhor entendeu minha letra? O senhor entendeu que esse é 3 vezes ao dia, esse é um antibiótico, esse é um anti-inflamatório, esse é o remédio para expectorar o catarro, que o senhor está a explicar. O senhor precisa tomar água. Quanto de água tem que tomar esse paciente? O senhor tem que fazer atividade física. Quantas vezes por semana? Quanto tempo cada dia? São pequenos detalhes que no dia a dia a gente acaba afastando. E isso precisa ser retomado.
porque isso vai melhorar muito a qualidade do tratamento do paciente. Então, a primeira coisa que eu fico olhando, se o médico realmente está se preocupando com o meu estado. Mas como que você vai saber? Pelo menos do meu ponto de vista, me encha de perguntas, porque o cara não me conhece, né? Pergunta até se eu tomo água, pergunta Sim. até se eu durmo bem, pergunta até se eu tenho alguma irritabilidade. Por quê? Eu acredito, não estou falando casos e casos de medicina, mas eu quero que as pessoas entendam, porque a maioria das vezes as pessoas reclamam que chegam num consultório, seja particular, chega a SUS, porque as pessoas também reclamam de SUS, mas muitas vezes o SUS está muito mais rápido que atendimento no consultório particular, que você demora horas para ser atendido. Não são todos os casos, mas acontece também. Mas quando você entra na sala do médico, você acredita que vai ter toda uma anamnésia que vocês falam. Isso. E aí você chega lá, o médico olha para você olha para o médico e 2 minutos depois ele passa uma receita que todo mundo passa, que é o beabá da medicina, e você vai embora. E esse pessoal se perde na medicina e a gente fica desvalorizando o médico. Isso, é necessário isso. Eu acho que a graduação em medicina tem que começar a repensar o currículo. Quando eu terminei a faculdade e eu fui fazer a residência de medicina de família, na época estava iniciando no currículo a medicina de família. Tanto que eu fiz é até interessante isso, eu fiz a faculdade de medicina aqui e eu não tive aula de medicina de família. E eu queria ser médico de família, porque eu fui atrás, eu estudei, eu entrei na Liga de Medicina de Família que existia na faculdade, aprendi o que era especialidade, me apaixonei e resolvi seguir esse caminho. E aí foi até o que me trouxe de volta a Catanduva, porque eu fui para Ribeirão fazer residência, me chamaram para voltar e eu voltei para a faculdade. A minha volta para Catanduva se deve à Faculdade de Medicina de Catanduva, que é uma grande paixão que eu tenho, uma casa assim onde eu me formei, onde eu sinto prazer em ir lá toda semana para poder dar aula, é muito gostoso. Mas assim, também é desgastante, você passa vários percalços, você vê que precisa ajustar algumas coisas, e aí a gente vai tentando organizar, mas o MEC em si precisa rever, né? Minha opinião. Sim. São trabalhos assim de salas com câmeras filmando, ver como o aluno está entrevistando, as perguntas, como é feito, como que é toda a posição corporal, né? Porque a gente tem comunicação verbal e não verbal. Tudo isso é fundamental. Sim. E eu acredito que isso possa trazer uma grande qualidade para o atendimento médico. Eu vejo que está tudo se mudando, né? Moldando para a tecnologia. Não adianta falar que nem vocês mesmo. Você tem o teu podcast. A maioria das vezes quando a gente vai entrevistar os médicos, a gente vê, antes de gravar, eles ficam tímidos, eles ficam retraídos. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? A medicina, ela não está bem, ela trabalha com o ser humano, mas ela está na área de biológicas, né? Sim. Mas assim, no último episódio do podcast, nós entrevistamos o João Gabriel para falar o quê? Cirurgia robótica. Sim. Hoje uma pessoa lá em outro continente consegue operar uma aqui. É uma loucura, né? Mesmo. Isso é fantástico. Falando sobre robótica, foi muito legal, o pessoal tem que assistir. Já mostra que a tecnologia está indo para um caminho onde realmente a inteligência artificial vai fazer parte, não, ou mais que a metade da vida deles, ou quase toda, porque as pessoas vão poder interagir. Tem casos que já falam fora do Brasil, que realmente fizeram... quem falou para mim foi o Ricardo Fonseca, da Casa Consultor. Eu entrevistei ele, e ele falou que tem casos fora já, fizeram testes com atendimento robótico via SUS e humanos. O lado robótico ganhou por ser mais humano. Hoje abriu portas de faculdade para tudo que é lado. Você imagina a quantidade de médicos. Uma coisa que direito, começou a abrir portas de direito que começou a inchar. Então nós vamos ter uma medicina com muita gente inchada, a tecnologia vindo para reduzir as pessoas na medicina. O que você acha disso? Eu tenho uma perspectiva, uma opinião, que eu já falei várias vezes isso, inclusive em sala de aula, que em um futuro não tão distante... nós vamos ter vários médicos, né, graduados em medicina, com CRM ativo, mas ele não vai conseguir trabalhar como médico. Ele vai ter que achar outros lugares para trabalhar, porque vai faltar. Aqui no Brasil a gente tem uma falta de médicos grande, talvez no Nordeste, Centro-Oeste, no Norte principalmente, mas será que todos esses, se você for ver a concentração de novas faculdades de medicina, não foram colocadas nessas áreas, elas estão aqui no Sudeste, Sul, que é onde mais tem médico. Então por que isso? Agora, será que todos esses médicos vão querer sair daqui e ir para a área
que é necessária. Aí vai ter que ter uma política federal para reorganizar toda essa mão de obra para poder ordenar. Até daqui 50 anos no máximo, a maioria das pessoas vão ficar em casa, enquanto a máquina vai trabalhar para fazer carros, a máquina vai trabalhar para atender, drones levando pizza em casa. Parece loucura. Aqui no Brasil ainda é capaz de derrubar o drone, mas vão achar um caminho de entregar. Mas tem muitos países já desenvolvidos que já entrega tudo em drone, medicamento, seja o que for, no teu GPS, onde você estiver, ele para o drone no lugar. A tecnologia está aí realmente para evoluir. Segundo um entrevistado que eu falei, ele fala, eu falo que o corpo vazio é oficina do diabo, né? Eu tenho preocupação com isso, as pessoas tudo parado sem pensar. Mas ele analisa que não, que quando a gente tem uma mente mais pensante, a gente vai pensar muito mais na evolução, né? E o que é evoluir para você na medicina? Olha, evoluir para mim não é necessariamente a tecnologia. Sim, a tecnologia faz parte, mas a evolução no atendimento, essa parte da comunicação clínica, seria uma evolução. Entendeu? A gente trazer todos os médicos sabendo se comunicar, conversar, ter uma estrutura de atendimento, seria uma boa evolução. Trazer mais a humanização, eu sinto muita falta da humanização. Às vezes a gente percebe que é uma coisa gelada, não existe esse calor ali entre o médico e o paciente, essa conversa, é uma coisa muito mecanizada. Né? Isso seria evoluir, né? A princípio a gente pensa, não, todo médico, não é, entendeu? Porque às vezes a pessoa veio mesmo ali forçado, a gente sabe que em todas as profissões, o pai quer que o filho seja advogado, o pai quer que o filho seja engenheiro, o pai quer que o filho seja médico. Em toda profissão vai ter isso, e a gente precisa evoluir. E aí a evolução do ser humano faz com que ele também tenha um melhor perfil profissional para desempenhar aquela função. Você está tentando levar, você já está levando esse lado de atendimento, existe algum treinamento para eles? Eu até brinco, eu falo assim, um teatro, né? Porque eles tinham que estar sentados lá fingindo que um era o médico e o outro era o atendente, tipo, sendo mal educado e sendo educado, para entender esse lado humano. Sim. Existe isso daí lá, não? E inclusive isso que você falou, eu faço. Eu faço um teatro, eu atendendo, coloco um aluno na frente e aí eu falo, olha, o grande problema que todo mundo fala que o médico não dá para atender bem o paciente é porque ele vai atender no SUS, ele tem que atender muito rápido. Eu falo, então vamos fazer uma simulação. Eu atendo como se fosse um médico que não tá nem aí e depois eu faço um atendimento correto. Que legal. No mesmo tempo. E eu falo, o problema não é o tempo, o problema é a educação. Se eu quero ser educado com o meu paciente, se eu quero atender, eu vou olhar nele, eu vou fazer as mesmas perguntas e não ficar de cabeça baixa escrevendo no mesmo tempo. No mesmo tempo. As pessoas precisam entender na pele o que passa. A gente só vai entender que aquilo lá vai queimar o que você põe a mão quando criança. E eu sempre faço a pergunta antes de começar a aula, eu falo assim, quem aqui já foi ao médico? Aí todo mundo já foi, levantou a mão. Quem aqui já foi ao médico e se sentiu maltratado ou que não teve? Um monte de gente levanta a mão. Porque isso, infelizmente, está sendo algo muito rotineiro e a gente precisa mudar. A gente assusta, a gente fala, nós estamos se perdendo nos caminhos. Tem que ser revisto muitos valores, né? Porque, e aí vai entrar toda a parte que você gosta bastante, que é a política, né? E o exemplo tem que vir também lá de cima. Você já trabalhou com política, já fez, né? Você foi secretário da Saúde. Secretário de Saúde, catando. Você ficou quanto tempo lá? Acho que foi um ano. Um ano. Bem intenso. Peguei a epidemia de dengue de 2014, 2015. E queira ou não queira, se você não ficar de olho, você é engolido pelo sistema. Não, totalmente. Você tem que ter o pulso firme, adotar um planejamento e é sim pro correto e não pro errado. Se você falar sim pro errado uma vez, acabou. E você vai ter sempre que falar sim pro erro. Você falou que a faculdade não tinha essa parte de médico de família. Hoje tem. Hoje nós temos o curso, né? A gente trabalha do primeiro ao quarto ano. Todo o ciclo básico, né? Que os alunos têm aula, teoria, nós estamos inseridos. No internato, quinto e sexto ano também, eles passam nas unidades de saúde. E hoje aqui nós contamos com a residência de medicina de família. E o que é uma medicina de família? Mais ou menos um resumo básico dele. Mas o médico de família, ele acolhe o paciente, ele entende o paciente do ponto de vista pessoal, onde ele trabalha, com quem que ele mora, como que é a composição familiar, ele tem algum papel dentro da comunidade, alguma liderança, ele participa de alguma coisa, tudo isso pode envolver no quadro da saúde dele.
E aí o médico de família faz toda essa análise e faz o acompanhamento dele ao longo da vida. Eu sei tudo o que acontece com o paciente. Então você vai lá comigo, vamos supor, o Daniel é hipertenso. Aí eu começo a cuidar da sua hipertensão. Aí você volta comigo, ó, tô com dor de cabeça, tá legal. Aí um dia você foi, ó, tem um problema aqui no seu rim. Eu vou precisar te encaminhar para um nefrologista. Eu te encaminho para o nefro, você vai no nefro, mas depois você volta para me contar. Eu tô sempre aqui na sua base de cuidado. Entendeu? No outro dia você acorda e está com dor no joelho, você vem aqui, eu vou te atender. O médico de família, ele é o médico de referência daquela pessoa. Você tem que então estudar tudo. Todas as áreas. E o médico de família, dentro de tudo, ele consegue ter uma resolução de no mínimo 80% dos casos. Então você acha que na realidade os casos que fazem você estudar mais? É um eterno aprendiz. Isso para todas as profissões, né? A gente não pode falar que nós sabemos tudo. Não, a gente está sempre em contínuo aprendizado. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Fiz algumas pós-graduações e se pudesse continuava, aqui ainda precisa um pouco mais de tempo. Você fala que falta tempo, né? Que é muita coisa. E falando do teu podcast aí, o que você sente nele? Quando você começou o primeiro episódio, hoje você está muito mais tranquilo em falar, né? Você consegue entender um pouco ele. A primeiro episódio, claro, a gente fica tenso, nunca tinha feito aquilo, era uma novidade. Era para realizar sonhos. Era para realizar um sonho. E o projeto inicial, eu e o Eduardo, a gente queria, você sabe, o Daniel sempre foi nosso produtor, a nossa meta era gravar 6 meses, lembra? Sim. No começo. Hoje a gente está completando 2 anos e a gente pretende continuar pelo menos mais o ano que vem. Esse ano ainda chegou a balançar, né, por conta de questões pessoais, de profissionais que até eu achei, não vou dar conta, mas a gente conseguiu se reorganizar, mantivemos e o ano que vem você vai ter que aguentar a gente mais um pouco. Mas que até isso que a gente estava discutindo agora sobre a questão social, olhar para o médico como alguém distante, como alguém que não me cumprimenta, mas aí ver o médico aqui conversando, batendo papo, fala, nossa, aquele cara parece ser legal, ele não é do jeito que eu imaginava, né? Quebrar um pouco esse estigma. Ou ele conta a maneira que ele estuda. Exato. Porque muitas vezes você não escuta o médico falar 1 hora sem parar. Então esse trabalho que vocês fazem, ele vai muito além de falar sobre problemas ou soluções da medicina. Você está trazendo o médico humano. Isso. Porque ele se torna humano, é isso. E trazer para a nossa audiência também o entendimento daquelas doenças, daqueles tratamentos, numa linguagem fácil, para esse acesso, que muitas vezes o conhecimento ficava retido e não era disseminado. O podcast veio para transmitir. É o vocabulário popular. Não tem aquela teoria, ele vai na base. Médico conversando com médico, na maioria das vezes, é o que? É linguagem técnica, né? Termos técnicos, e quem não conhece fica perdido. Agora não, a gente sempre, antes da entrevista, a gente pede que seja falado de uma maneira fácil, simples, para que todo mundo entenda. Né? Hoje nós vamos gravar o podcast. Eu fico animado, eu fico descontraído, vou lá, né? Vou encontrar você, encontrar o Eduardo, a gente vai bater papo, vai ter um entrevistado aqui. É muito bom. E essa área aí que vocês estão fazendo, vai ter a telemedicina, então a pessoa sai daqui, ela já consegue entender o que é conversar no microfone, que muitas vezes, mas é só você e o paciente. Mas se souber conversar, fazer uma telemedicina da maneira que você tem que falar, conversar, sem ser uma parte robótica. Quais os seus sintomas? O que você sentiu? O que você falou? Vou te passar a receita. Não, a pessoa quer escutar um pouco você também. Claro, isso faz toda a diferença. Isso vai gerar recorrência, vai fazer com que aquele paciente queira voltar comigo. Você tem mais sonhos além do podcast, além da medicina, além da família? Um sonho, ser ministro da saúde. Não sei qual via, é só um sonho. É só um sonho. Né? Eu sei que é um sonho bem grande, mas... E o sonho até para tentar trazer a valorização da atenção primária à saúde, que é onde o médico de família está inserido. Tendo já trabalhado com gestão, conseguindo enxergar, né, como um todo o sistema público de saúde, eu vejo hoje que a atenção primária já avançou bastante, mas muito, muito mesmo, desde quando eu comecei a trabalhar. Mas ainda falta algumas arestas que precisam ser aparadas. E para isso, precisa da vontade política partidária. Ela precisa vir para organizar. E qual seria uma ideia? Todos os médicos que vão entrar na unidade de saúde da família, unidade básica de saúde, todos eles precisam ser médicos de família especialistas. Todos. Mas não é a mesma coisa. Não dá para você comparar um médico recém-formado, que infelizmente é a maioria que acaba ficando nas unidades de saúde, com um médico que fez residência em medicina de família.
Eu estou falando de um médico recém-formado, um médico especialista. Você concorda que são coisas diferentes? Sim. Você consegue abrir um centro cirúrgico e colocar um recém-formado para operar? É a mesma ideia para a medicina de família. E isso é uma ideia que tem que ser colocada em prática. É fácil? Não, é difícil pra caramba, mas por que não sonhar? E isso vai gerar muito a qualidade, porque se eu resolvo ali no bairro, aonde está a unidade de saúde, pelo menos 80% da demanda da população, eu vou desafogar a média complexidade, que são os ambulatórios de especialidades. Aqui em Catanduva, os exemplos seriam o AME, o ambulatório do Hospital Emílio Carlos. Eu vou desafogar enfermarias. Na atenção primária eu faço prevenção, eu tento deixar aquela população mais saudável. Isso tudo é o que eu vejo como grande solução. Só que quando a gente assiste propaganda política, a maioria das vezes, né, não vou falar 100%, mas a maioria, a gente vê o que o político prometendo. Nós vamos fazer hospitais, nós vamos fazer isso. Você raramente vê a pessoa falando que o que ele vai fazer é organizar a atenção primária. Que é o principal. Que é o que é necessário. A gente percebe isso quando... Trabalhei já nessa área aí, na parte do Mahatma, em 2009, 2008, 2009, 2010. Né? Você era meu coordenador. E a gente percebe que a lei existe, a saúde funcionaria, queira ou não queira, as pessoas precisam entender isso e é a realidade, é só colocar a mão no coração e olhar no espelho. Se muito apadrinhamento, muita gente está lá por indicação e não vejo isso por também lado ruim. Se a pessoa for por indicação e ela for uma ótima funcionária... Sim, okay. Se ela preencher os requisitos... Só que tem muita gente que ela se sente segura por isso. E ela, novamente, ela é ser humano, então ela vai na casa dela, ela briga com o marido, ela briga com o filho, ela chega no trabalho mal-humorada e não tá nem aí naquele dia, porque ela tá de saco cheio, não me irritem, tô de saco cheio, e as pessoas sabem que ela tá cobertada. Então, aquele que vai trabalhar, olha aquela outra que é do mesmo setor, fazendo pouco caso. Ele é ser humano também. Ele vai acabar aos poucos também falando, que se dane, eu vou me matando aqui, aquela pessoa não se matando ali. O que eu quero falar com isso? Não adianta também ter um cérebro geral lá, um administrador geral administrando tudo, se as peças embaixo, as catraquinhas que estão funcionando a saúde, estão quebradas. Sim. Então, aí vai muito além. É uma engrenagem. Um exemplo dos vários fatores que tem que ser mudado. Não só na medicina, né? Em todos os setores. Qual é o pré-requisito para um gestor de saúde? Seja ele municipal, estadual ou federal. Qual é o pré-requisito? Você tem que ter formação em saúde? Não. Então como? Mas às vezes tem prefeito que é médico, ok, mas ele pode ser médico, mas ele vai ter os secretários dele, são técnicos de cada área para fazer. Ele é prefeito, ele é médico, ele tem uma coisa de administração. Exato, entendeu? E aí a gente tem que ver ali, será que seria necessário alguma formação extra para todos os políticos, para ter um curso de administração pública, né, um técnico de administração pública, todas as pessoas fazerem isso para poder saber trabalhar? Todas, eu acho que poderia ser uma grade, até mesmo aquele que não tem estudo, mas já vai aprender a fazer isso aí. O cara não tem a faculdade, mas ele quer fazer, abre o curso. É necessário para a gente ter uma boa administração pública. O entendimento inicial. Porque também da mesma forma que na medicina a gente sabe que tem muitos que procuram por dinheiro, tem muitos na política que buscam o poder para benefício próprio e não para o benefício coletivo. Eu escuto sobre isso daí quando a gente fala em poder. Se você não souber administrar o poder te transforma num tirano tão grande que nem você percebe que você é. E é pura realidade. Então, se eu não tiver o conhecimento, falando em política, se eu fui lá, me candidatei, eu entrei ou me chamaram para algum cargo, eu não tenho conhecimento nenhum. Qual que é o primeiro passo quem não tem conhecimento? É grudar em alguém que tenha. E de repente você gruda em alguém, meu amigo, que ele desvia, porque ele é perverso. Ele começa a mostrar que é assim que funciona. O sistema é assim que funciona. E se você bater com o sistema sem conhecimento, ele te engole. Se você bater já com conhecimento, eles vão vir para cima. Eles vão vir para cima. A gente vê pessoas que batem no sistema, o sistema vem para cima de uma maneira muito agressiva. E aí que é o problema da comunicação. Sim. A comunicação errada, muitas vezes que eu falo, chama muito mais atenção você xingar, humilhar ou denunciar, mesmo se a pessoa não fez nada, a população aceita, do que os elogios. Os elogios não são acostumados a elogiar. O elogio é puxar saco. Né? Quando você fala em órgão público. E criticar é verdade, porque todo mundo que entrou lá já vai roubar, abre aspas, da população, da boca da maioria da população. É o mesmo lado
que todo médico é chato, não cumprimental. Aí a ideia de que todo político vai ser algo corrupto, né? Sim. E que também não é uma verdade. Percebe quando aqui, eu acho que foi um grande estudo quando me candidatei, muita gente me perguntava o que eu ia oferecer. Me pediram fachada da casa, me pediram fachada da empresa, me pediram barril de chopp, me pediram churrasco, me pediram para bancar a gasolina do Uber, do caminhão, da moto. Eu não acreditava, tamanha cara de pau da população pedindo isso mesmo, falando assim, se você entrar lá, você vai fazer igual a todos. Além de pedir, eles já olharam para você falando que a gente vai ser igual a todos. Nisso eu tô falando, se eu falar para 10 pessoas, 9 falavam assim, cara, não entra, não adianta, você vai entrar lá, ou você se une ao errado, ou não adianta fazer nada. Então, olha a mente que a população tem. E aí eu vejo mais, precisa ter um estudo para essa população começar a entender mais o que é uma política. Vamos muito mais longe, João, por isso que o que a política fez hoje? É proibido repetir. Tira a educação moral e cívica. Para com esse negócio de homenagear a bandeira, de ficar agradecendo. Corta esse negócio de ficar falando muito de Deus, de família. E vai enfraquecendo esse conceito, Porque é muito mais fácil a gente estar tendo o que nós estamos tendo hoje, seres humanos muito mais agressivos, para que aí eles apontam o dedo e falam, tem que regularizar a internet porque só tem agressividade dela. Mas será? Porque se for na rua também tem. Se for em qualquer... Porque as pessoas estão entendendo... A ignorância vale muito mais do que o conhecimento. Porque é mais fácil olhar para você e falar assim, vagabundo, você não presta, do que chegar para você e falar, olha, por obséquio, olha, para dar celeridade ao teu processo, eu acho que você está errando naquela quinta emenda, que tem pedido isso para você. Eu acho que por obrigação, se você é um político, por obrigação, você tem direito, obrigações disso. Você trabalha no SUS como médico, você tem obrigação disso, perante o artigo tal, da lei tal. Como ninguém conhece, você não presta, você não vale nada. Conhecimento transformou-se em ignorância. Você acabou de falar um ponto fundamental. Se é proibido repetir um aluno, o que ele está aprendendo desde cedo? Eu não preciso me esforçar, qualquer coisa que eu fizer tá bom, eu vou evoluir. É isso. E aí, qual vai ser a formação desse ser humano? Ele começa a se tornar mais fraco, vitimista. Não pode me agredir que eu me magoo. Se eu perguntar para você quantas vezes você foi humilhado e quantas vezes você desistiu por causa disso, ou quantas vezes você não desistiu por causa disso, você sabe me contar algumas coisas? Assim, a parte de humilhação eu tive algumas, mas por conta da especialidade. Por ter escolhido medicina de família, tive momentos assim bem intensos, sabe? Alguns até chegaram a ser engraçados, não foram humilhantes, né? Até por preconceito, por falta de conhecimento das pessoas em relação a isso, e tiveram uns pesados, assim, dentro de sala de aula, por professor da faculdade, fazendo meio que uma humilhação pública ali, na frente de vários colegas de sala. E isso só me trouxe fortalecimento. Eu usei isso sempre como uma mola propulsora. Falei, eu vou provar que eu vou conseguir mudar isso, vou fazer medicina de família e que é uma especialidade séria e que vai acontecer. E até hoje eu sempre penso naquela humilhação para me jogar para cima. Vamos, você vai conseguir, eu tenho que fazer acontecer. Mas isso vai depender de pessoa a pessoa. Se eu enfrentar, eu colocar aquela humilhação lá para baixo, talvez eu não teria feito a especialidade que eu quis, que eu sonhei, e vai saber o que estaria fazendo hoje. Eu digo mais por causa da arte da zombaria, né? Porque muitas vezes a pessoa fala o que ela sente dentro dela. Nem tem que ela fala, tá zombando de você, que é verdade. Muitas vezes nem é verdade, ela fala o que tá sentindo no coração dela. E nós estamos falando disso, voltei naquele foco porque não precisa repetir. E vai vindo, vai se tornando pessoas mais fracas. Aí vem a zombaria. Olha, meu sonho é ser bombeiro. Não, você não tem capacidade para isso. Aí a pessoa acredita que não tem capacidade para isso, não vai ser bombeiro. Quando você vai fazer esse tipo de fala, você tem que entender a repercussão na outra pessoa. Porque você pode tanto colocar ela para cima quanto para baixo. Sim. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem quando faz esse tipo de crítica. Vários alunos vêm me perguntar, professor, eu tô querendo fazer pediatria, o que você acha? Eu falo, você gosta, é teu sonho, então vai. Eu sempre falo isso. Quem é você para falar que não? Exato. E aí eu sempre falo, se é teu sonho, vai atrás. Eu acho que o que mais eu adoro falar é quando as pessoas falam pra mim que é impossível fazer as coisas. Era impossível fazer música, era impossível ter empresa, era impossível trabalhar, era impossível montar podcast, foi impossível fazer tudo. Foi impossível até quando eu falava minha mulher assim, eu falava, eu vou fazer um livro. Eu falava assim, até tia Antimão fala pra você.
E ela ria, né? Falava, não ria de zombar, mas ele falou, nossa, não para, né? Eu falei, não para. Falava, minha mãe, o pessoal ria. Qual que é o nome do livro? Você já riu de mim. Porque tudo que a gente acredita, em todos os nossos sonhos, a primeira coisa que vem por trás é o sorriso, às vezes de deboche, às vezes de falar, esse cara não para, ou às vezes falar assim, é impossível isso, mas vem um sorriso. Sim. Sempre. Vão rir do Silvio Santos, rir do Ayrton Senna, rir de qualquer um. Acho que eu não tava vivo pra isso, mas quando alguém falou assim que ia inventar a luz, as pessoas devem ter rido pra caramba. Com certeza. Quando falaram sobre o que vai criar da parte de telefone, eu falar, pô, deve ter rido muito pra caceta, velho. Então, todo mundo vai rir de você. A arte da zombaria. Então, você vai aceitar isso como verdade ou não. E aí a gente foi pesquisando sobre várias pessoas e foi analisando isso, mas fui trocando os nomes. Troca os nomes das pessoas para que não ficar, não, porque então eu coloco nomes fictícios, mas histórias reais. Mas fica um livro meio fictício, mas real. Que legal. Porque muita gente já passou por isso. Sim. Casos de pessoas que tinham sonhos de ser um cantor e o outro que acreditou, os dois foram zombados, um virou um puta maestro, o outro montou um restaurante, sonhando em ser isso aí, mas ele desistiu porque escutou os amigos zombando dele. Então, a gente precisa acreditar mais em nós, a gente precisa acreditar mais nos nossos sonhos, Sem parar dúvida. de perguntar o que acha e tentar. E simplesmente cima. sonhar. Porque tá no teu coração da tua alma, a gente não sabe qual que é a ligação que a gente tem nesse mundo. Se existe o céu e a terra, se existe o espírito ou não, isso não vem ao caso agora. Qual o destino traçado, que muitas vezes nós mesmos vamos traçar, vida, muito cara. deles. Tem aquela história do menino que inventou o vento, lá o catavento, lá no lugar que ninguém acreditava nele. Sim. Então, você imagina se todas as pessoas cortassem ele, se a gente cortasse o Elon Musk, se a gente cortasse o dono o cara que criou o iPhone, o cara que criou o Mac, as pessoas que saíram criando, se a gente cortasse todo mundo, rapaz, que avião, o quê? Pelo amor de Deus, a gente só anda, não consegue nem andar direito. O cara fala assim, puxa, é verdade, ninguém consegue andar direito. Esse pensamento fosse concreto, que ninguém conseguia se andar direito. Cadê o avião? Tinha acabado. Pois é. Então, precisamos urgente, e é difícil falar isso aí é uma demagogia total, mas tudo bem, eu preciso falar um pouco, mas a gente precisava mais olhar e falar assim, qual que é teu sonho? Meu sonho é ser bailarino do Faustão. Cara, vai ser bailarino do Faustão. Vai ser feliz. Mas nunca existiu um bailarino do Faustão, mas de repente pode existir. Exato, você pode ser o primeiro. Pode ser o primeiro. Acredita hoje que você é muito mais forte acreditando em você. Com certeza. Eu sempre acreditei e fui fazendo tudo aquilo que eu planejei. Que quando, o dia que eu recebi essa humilhação, eu lembro que eu cheguei e eu falei pra mim mesmo, eu vou fazer medicina de família, fazer mestrado, vou fazer doutorado e eu vou dar aula na faculdade de medicina de Catanduva. E essa eu consegui. Foi tuas metas. E eu consegui construir tudo isso. Que coisa, né, cara? E quer dizer, você tá indo pra um caminho que daqui a pouco vai todos os médicos precisar estudar sobre isso. Que é o lado mais realmente, você tem que cuidar das pessoas, né? Tem que gostar disso aí. É o que eu tento ensinar todos os dias que eu tô na sala de aula, passar esse lado humano, esse lado do cuidado, esse lado da comunicação. É claro que não é só isso que eu ensino a parte de gestão também, de saúde pública, ensino sobre o SUS, ensino sobre a parte clínica, né? Tem várias aulas clínicas, mas em todas elas eu tento colocar um pouco desse calor humano para poder instigar um pouquinho dentro de cada um. 2025 chegando aí, né? Nós estamos alguns dias já chegando para o 2025. O que é o João Marcelo 2025? Tem os planos de João Marcelo aí para a gente lembrar disso aí no final do ano? Vamos lá. Pretendo continuar trabalhando onde trabalho hoje, gosto muito de todos os lugares. Tem um projeto em vista aí, né? Não quero adiantar nem falar nada, até para não gerar nenhuma expectativa, mas é um projeto na tentativa de ajudar muitos pacientes da nossa região. Já está em andamento, já tenho algumas tratativas e espero no fim do ano que vem, você me chama aqui para voltar e aí nós vamos contar sobre esse projeto. Legal, porque o Marcelo da Sanremo falou, nossa, você me chamou aqui, eu escutei uma entrevista que você fez há 4 anos atrás e tudo que eu falei que eu ia fazer eu fiz, nós choramos, eu e minha esposa, eles falaram legal pra caramba. Que é legal, você marca uma história, Sim. É a cápsula do tempo. Exato. Porque nós estamos conversando aqui, não vai ter fim, cara. Exato. Hoje é presente, mas já imaginou, daqui 5, 6, 10 anos estão falando. Sim, e nós vamos deixar já marcado. Dezembro do ano que vem eu volto aqui pra gente bater mais um papo. Legal, João. E então vamos novamente agradecer os nossos patrocinadores aqui, gente. Mandar um abraço ao pessoal da Mercaverde Brasil, pessoal da Merlin Brindes, ao pessoal da League Shop, pessoal da Fidelidade Clean,
pessoal do Regional, a Vox FM, a Netflix, ao pessoal da Espaço Fibras, pessoal da Luciana Magazine, o pessoal da Casa de Carne Ribeiros, um forte abraço, a Air Stories presentes também, roupas lá, muito bacana, um abraço pessoal do Marcelo, esposa, pessoal da Academia Estúdio Vita, nosso muito obrigado, uma academia fantástica que nós vamos fazer uma filmagem pro pessoal ver, pessoal da ITEC Sistema, é isso aí, e a você também. Além da revista Estampa, né? Tem muita gente aí, você também quer patrocinar, entre em contato com a gente, nós estamos aqui ligados para você, boas histórias, vamos deixar o telefone embaixo aqui, ó, pode falar com o Adalto, ou caféconzaquia.com, as entrevistas vão estar todas lá, incluindo a do João Marcelo que nós estamos falando agora, compartilha, siga a sua página também, siga a página nossa, sem vocês não tem graça e a gente tem que parar, então para não parar, para continuar, siga a página e compartilhe. João, olha para trás aí nessa lente da verdade aí. Vamos deixar a última mensagem do programa. Eu tenho que deixar do programa, porque senão o pessoal tá achando que estou matando todo mundo. Deixa a última mensagem aqui e vai embora. Certo. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de ter vindo aqui bater um papo com você. Sempre muito bom, sabe que gosto muito de você. E desejar a todos um ótimo fim de ano, um Feliz Natal, um ótimo 2025 e que sempre acreditem nos seus sonhos. Esse é o caminho. Acredite em você mesmo, como nós discutimos aqui. Assim, seremos muito felizes. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a tua presença, quero agradecer a tua vontade de estar vindo no programa, isso me deixa bem feliz. Claro, um prazer enorme. Quando eu vou participar do café, isso é gostoso escutar. Você fala, gente, tá na hora, né? Muito obrigado, você tá sendo de grande valia e esse conhecimento aqui, a gente falou sobre muitas coisas, tentamos abordar um pouco lá do João, um pouco humano, conhecimentos técnicos, conhecimentos da vida, é isso. E, novamente, cada um pensa da sua maneira, o João, até aqui conversando comigo, é o João Marcelo, nem o lado médico, né? Como aqui é o Daniel Zacher, nem o lado empresário, nós estamos batendo um papo a tentar ser o menor dos males, não prejudicar ninguém, mas fazer as pessoas refletirem no que a gente falou. Provocar uma reflexão. Isso, sem agressão. Exato. Uma reflexão sem agressão. Não é tudo que a gente está falando que para você vai ser de verdade, mas analisem, né? É isso aí, gente. Desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. caféconzaquia.com termina mais um episódio. Mas voltamos no próximo domingo também. Forte abraço, valeu! O meu sonho é justamente sobre isso, é deixar uma história de décadas e décadas sendo lembradas como exemplo.